Eu escolhi esse tema para a gente bater um papo hoje, e já vocês vão ver, ele é baseado numa obra de André Luiz, psicografada pelo Chico. Eu já fiz esse bate-papo com vocês há um bom tempo atrás, num momento crítico aí em 2020. Fiz algumas mudanças aqui na apresentação e queria compartilhar essa obra aqui, né, que eu acabei de comentar, porque realmente recentemente a reli novamente alguns trechos, e eu realmente acho esse trabalho do Chico psicografando André Luiz muito transformador. Então, a palavra aqui, libertação, realmente deveria ser libertação libertadora, porque realmente é muito bom. Então, todas as frases aqui que tiverem entre aspas, elas saíram dessa obra aqui, que faz parte de toda a coletânea do Chico, do André Luiz. Eu não lembro agora que número é na sequência, mas eu recomendo, né, porque realmente é algo impressionante do ponto de vista não só da nossa responsabilidade para a transformação, mas também do poder que nós temos de transformar as nossas vidas, né? Um dos pontos críticos dessa obra é exatamente o que é colocado aqui nesse slide, que ele diz que a origem de todos os nossos males está dentro de nós mesmos, porque somos responsáveis por esses males. Mas se a gente olhar só por esse ângulo, a gente vai ficar com um pedaço só dessa colocação e possivelmente da reflexão, porque ao mesmo tempo que nós somos a origem dos nossos males, nós somos também a cura, né? É um grande chamamento essa obra, e eu espero que eu consiga aqui, nesses minutos que nós vamos conversar, que vocês sintam a força que realmente eu senti, que é efetivamente a gente deixar de lado a culpa nos outros, nas circunstâncias das nossas vidas, onde nascemos, onde nos formamos, a família que fomos inseridos, e descobrir que realmente nada disso importa, desde que consigamos enxergar dentro de nós mesmos a responsabilidade por tudo aquilo que somos, mas, ao mesmo tempo, a grande ferramenta que nós temos na mão para que a gente possa mudar isso. É como se, na obra aqui, que o Chico psicografou, dessa coletânea de André Luiz, ela chamasse exatamente todos nós para esse movimento. Não se preocupe com o que você fez até hoje, reflita sobre isso, mas, ao mesmo tempo, se você encarar que daqui para frente você pode fazer tudo aquilo que talvez não te faça muito bem, ir embora e evoluir, você tem essa... E talvez tenha sido essa a grande colocação do Mestre Jesus, quando ele diz que todos nós temos, sim, a capacidade de mover montanhas. E confesso que todas as vezes que eu ouço essa frase, eu sempre fico... E talvez imediatamente o que vem na minha cabeça são os problemas da nossa vida, e não os problemas de como eu enxergo esses problemas, né? E é talvez essa pequena jornada que eu vou convidar vocês a fazerem comigo agora aqui. A obra começa muito nos dando a noção de o quão conectados nós somos, mas já numa perspectiva que é colocada na frase que saiu do livro aqui embaixo, entre aspas, que diz que somos todos satélites um dos outros. E o que ele quer dizer com isso é que, queira ou não, e já nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras,
os nossos sentimentos, eles rodeiam o nosso ambiente. Quando eu digo nosso ambiente, é nós mesmos, e acaba influenciando tudo e todos aqueles que estão à nossa volta. E vocês vão ver que tudo isso que nos faz no dia a dia acaba definindo quem somos. E é impressionante porque a gente diz, olha, quando nós desencarnamos, nós descobrimos efetivamente quem somos. Além da gente talvez ter uma visão mais clara, assim que permitido, sobre todas as experiências que tivemos e estivemos na nossa jornada, mais do que nunca a gente tem, de novo, se permitido, essa visão do que emanamos. Porque o que emanamos é efetivamente aquilo que atraímos. E é essa visão do satélite, né? É como se a gente olhasse, né, a Lua como o nosso satélite e imaginássemos que a sua formação, os seus ciclos, tem influência aqui sobre as marés, sobre uma série de outras atividades ambientais e acaba tendo um papel crucial na vida de todos nós e no ambiente que nós vivemos. Pois é, o mesmo nós fazemos. Então, se você mora em casa com algumas outras pessoas, está numa família grande ou pequena, no trabalho, na escola, nas suas atividades corriqueiras, a forma como você lida com você mesmo acaba exercendo esse tipo de influência à sua volta como um todo. E isso caminha com você, né? Já vem caminhando. Então, se eu enxergar isso dessa forma, talvez eu comece a colocar menos responsabilidade naquele outro que cruzou o meu caminho e comece a colocar mais responsabilidade no que eu estou emanando, que efetivamente fez com que aquela pessoa entrasse no meu caminho, seja do ponto positivo ou negativo, mas é efetivamente aquilo que nós emanamos, que cria essa relação com o universo como um todo, né? É daí que vem frases do tipo, tome cuidado com aquilo que você deseja, cuidado efetivamente com os seus pensamentos, com a energia que você emana, né? Me diga com quem andas, eu te direi, e assim por diante, uma série de conexões que mostram para a gente, ditados populares, que mostram essa conectividade do planeta como um todo, né? E esse é apenas um complemento que está na obra, que diz que somos, cada qual de nós, um ímã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo o nosso domicílio espiritual. O fato de eu dizer que o que eu emano, e de novo, emano, eu sei que eu vou ser repetitivo aqui algumas vezes, mas emano através dos meus pensamentos, atitudes, sentimentos, palavras e assim por diante. Quando eu digo que atrai forças que se harmonizam, não é harmonia no sentido de é tudo lindo e maravilhoso, é que literalmente se alinham com aquilo que eu emano. É por isso que um momento meu ruim, de raiva, de fúria, muitas vezes, ele acaba desembocando em alguns eventos não tão positivos que mostram exatamente esse alinhamento. E, ao mesmo tempo, quando eu estou em paz, mais harmônico, aí do ponto de vista do conceito original, a gente sabe também o que aparece nas nossas vidas. Eu acho essa relação que nos guia e nos faz no dia a dia extremamente libertadora. Porque se está dentro de mim a possibilidade de gerar esse alinhamento, não é possível que a gente vai querer, então, simplesmente desconsiderar essa lei divina e dizer, não importa, eu quero o bem, seja lá aquilo que eu fizer. E é isso que ele mostra aqui. E já nós vamos falar um pouquinho sobre leis divinas, mas é exatamente isso quando a gente diz, olha, você vai literalmente plantar e vai colher, mas você só vai colher aquilo que você plantou.
É como se no dia a dia, cada pensamento positivo que eu emano e vem algo positivo, é uma colheita. Talvez a gente pode encarar como uma mini colheita, uma colheita mais emergente, mais rápida, frente a... E a soma disso tudo se torna numa jornada mais harmônica, definitivamente, né? Outra frase que está nessa obra, Libertação: todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que palavras. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes de que o que importa para Deus é a intenção. Então, se a palavra dita, simplesmente dita, que não carrega a intenção, ela tem pouca efetividade, porque a intenção é exatamente o que dispara essa energia. Eu não sei se aqui todos tiveram a chance de assistir o filme Nosso Lar, mas eu não sei para aqueles que assistiram ou leram o livro, mas no filme fica mais, sempre, né? A imagem, ela sempre é muito mais forte. Tem um momento em que, efetivamente, André Luiz faz uma oração e pede a ajuda para que ele possa deixar aquele ambiente do umbral. E aí ele é atendido. Talvez ele tenha usado as mesmas palavras que em outros momentos em que ele pediu essa ajuda, pediu esse esclarecimento, pediu uma luz, mas naquele momento a intenção fez com que essa energia disparasse em torno do pedido da ajuda. É o que a gente diz quando, talvez de forma mais automática, eu faço uma oração, mas ao mesmo tempo quando eu coloco a intenção. É essa legitimidade que a gente sabe que a palavra tem, quando carregada desses sentimentos e pensamentos, tem quando você se declara para alguém, quando você efetivamente ofende alguém, quando você muitas vezes escreve uma mensagem e coloca ali a intenção de chamar a atenção, de mandar um abraço, de dizer que está com saudade, ou querer realmente mostrar sua fúria, você consegue com isso. Uma palavra escrita, veja. Então, definitivamente, se eu enxergar que essas palavras carregam a intenção, eu talvez vá começar a colocar mais cuidado nelas todas, né? Eu lembro que quando eu fui trabalhar primeira vez nessas empresas mais estruturadas, eu fui fazer um treinamento sobre o tipo de mensagem que eu deveria escrever no e-mail, para que não, né? E todo mundo sabe que lida com, né, mensagens diversas em ambientes de trabalho, na escola, sabe? Muitas vezes você recebe uma mensagem, fica doido para responder logo e essa pessoa me disse uma coisa no início do treinamento que eu nunca esqueci. Falou: imagine que seu e-mail amanhã está na manchete dos principais jornais do Brasil inteiro, ou do mundo inteiro. Para mim, é exatamente o que coloca aqui. Imagine que cada pensamento, cada sentimento, independentemente das palavras, mas carregado das suas intenções, amanhã ele está no universo para todo mundo ver, para todo mundo sentir. E mais do que nunca, eu vou atrair todas essas pessoas que se identificam muito com aquilo que eu escrevi, entre aspas. Essa é eu acho que é a força dessa palavra e de boa parte da mensagem que vem dessa obra. Então, o que eu efetivamente devo fazer quando me encontro mergulhado na negatividade? E no meu caso, tantas vezes durante o dia que eu acabo mergulhando na negatividade que às vezes um dia inteiro vai nesse sentido, né? E aí a gente encontra uma série de... E aqui é o que a obra coloca, que não é nada diferente, que Jesus sempre relembra todos nós dos instrumentos que ele deixou para a gente aqui na sua passagem, para que o nosso caminho seja melhor, seja mais leve. Então, ele diz, olha, quando você mergulha, e a gente sabe quando a gente mergulha na negatividade, né? É automático isso, o peso que aquilo traz no nosso peito, a dor de cabeça que já se instala, os pensamentos todos já embaralhados, que não nos ajudam a ter clareza sobre o momento que nós estamos vivendo. E aí a obra diz, olha, nesses momentos,
A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta. O entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Então tem uma série de ajudas para que nós possamos nos equilibrar, mas efetivamente a sua força de colocar tudo isso em prol daquilo que te faz melhor é o que vai fazer toda a diferença. É como se fosse, de novo, a intenção que eu coloco numa palavra dita, escrita ou simplesmente pensada. Então, como é que eu poderia agir nesse processo de reerguimento? E reerguimento seja no momento do dia em que isso se instaurou no meu peito ou ao longo de uma vida. E, de novo, eu só coloco aqui nesse sentido mais de perguntas, porque essa é a dinâmica um pouco das reflexões que essa obra busca nos trazer, né? E essas lições que vêm efetivamente da obra, né? Eu preciso, então, identificar as minhas dores e como eu reajo a elas, né? Cada vez que eu recebo uma ofensa, seja lá na magnitude ou do jeito que ela for, por que aquilo mexe tanto comigo? Por que aquilo efetivamente me ofende tanto? Por que aquela pessoa, quando diz, seja lá o que for, também já me coloca numa situação não tão positiva? Ou ao contrário, por que aquele lugar me deixa tão calmo? Por que aquela música me traz tanta harmonia? Por que aquelas palavras que aquela pessoa diz, seja eu conhecendo ela ou não, me trazem tanta paz no coração, né? São maneiras que eu deveria, ou mecanismos que eu deveria utilizar para me ajudar mais do que nunca, não só nesses momentos, mas depois para que eu possa superá-los, né? E aí, se eu imaginar, bom, o que está acontecendo à minha volta nesse instante, e de novo, seja um evento durante o dia ou ao longo de uma jornada, se eu souber, olha, isso aqui está acontecendo e eu sou o dono disso. Ele está acontecendo porque eu estou permitindo que isso aconteça. Eu estou efetivamente no comando, né? Sou eu que ajo e o que eu estou recebendo é uma reação às minhas atitudes. O que eu estou efetivamente colhendo é aquilo que eu plantei, né? Então, se aquele momento não está sendo legal, eu posso mudá-lo, efetivamente. E se está, né? A gente tem algumas frases, talvez, ainda da pequenez do mundo que a gente vive, do tipo, felicidade dura pouco, né? Ou então, o que é mal vem sempre em penca. Se eu imaginar que isso tudo, na verdade, não deixa de ser uma besteira, talvez com a miopia que eu não consiga ver, eu vou entender que os eventos todos são responsabilidade minha e próprios da minha evolução. Agora, a intensidade com que eu lido com eles e a maneira, desde que eu enxergue que eu possa mudá-los, faz toda a diferença, né? E aí sim, vem os mecanismos de como é que... E vou te falar, gente, esse terceiro ponto aqui, para mim, é um dos mais difíceis. Manter a disciplina do pensamento positivo, mesmo porque, às vezes, falar de temas negativos parece que aproxima as pessoas. Então, não é? Então, às vezes, você está numa conversa, alguém começa a falar que reclama disso, daquilo, você entra nessa, diz, vou reclamar também, acaba ali criando uma química, um alinhamento e pronto. Quando eu vejo, eu estou ajudando num processo que acaba me carregando também, né? E aí sim, estou me definindo ali, estou mandando essas mensagens para o universo, né? E aí, óbvio, se eu acompanho isso numa vigília bastante disciplinada, eu vou refletir para cada um desses passos, aquilo que me incomodou, aquilo que não me incomodou, aquilo que me trouxe paz, aquilo que não me trouxe paz. Nessa identificação, e a disciplina dessa identificação me ajuda a caminhar. Muitas vezes você sabe, olha, está para acontecer um evento não muito positivo, mas é importante que ele aconteça, porque ele vai me ajudar a entender uma série de coisas aqui. Pronto, só essa atitude tem o poder já de atenuar muito aquilo que está vindo pela frente, desde que você preste atenção nos sentimentos que você está emanando, naquilo que está vindo de volta, e de como você pode modificar.
Então, no reerguendo-se, eu tenho alguns aspectos que fazem com que essa minha responsabilidade tenha um papel mais efetivo. É a hora que eu consigo realmente mudar. Então, eu devo ajudar antes de procurar o auxílio. Aquele passo que... Aquele dito que diz, olha, dê o primeiro passo, que depois eu dou 50 na sua direção. A gente sempre faz ao contrário, né? Porque se eu ajudei, é isso que eu estou emanando. O que vai vir? Vai vir ajuda. Muitas vezes sem nem eu pedir. E simplesmente é aquilo que você está emanando, né? Então, quando ele diz, olha, ajuda o próximo, ajude aquele que está do teu lado, se ajude, é porque efetivamente é isso que você está emanando, né? A mesma coisa na compreensão. Compreenda primeiro, que você vai ser compreendido, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem aquela, né, aquela barreira sempre que diz, como diz eu sempre desculpo os meus tropeços, mas eu não faço o mesmo com o tropeço dos outros. E por que isso? Porque eu sou indulgente comigo, mas eu não sou com o outro, quando deveria ser efetivamente o contrário. Se eu estou... E veja, se a gente entender que a lei é essa, e se eu aceitar esse fato, que na minha visão, de novo, ele é libertador, eu vou entender que a partir do momento que eu sou... E a gente ouve isso pelo evangelho inteiro. Com o mesmo rigor que você julgar, você vai ser julgado. E por quê? Exatamente por esse princípio aqui. Então, quando eu sou indulgente para com aquele, por que não vão ser comigo? É isso que eu estou emanando. O que a gente muitas vezes quer e que nos perturba é o imediatismo, sabendo que eu devo construir esses sentimentos, sabendo que eles devem carregar a intenção efetiva daquilo que eu quero para mim. É o que a gente diz quando você perdoa, mas um perdão sem intenção. Então, aí ele fica vazio, né? E aí, óbvio, eu amparo sem a intenção de ser amparado. Porque eu me pego o tempo inteiro nessa relação. Bom, eu vou fazer isso porque depois vão... Mas também não é assim. Você fica sempre jogando como se fosse uma negociação. Olha, eu faço, mas olha, depois eu quero o meu de volta. Poxa, é assim que eu deveria plantar? Ou sabendo que naturalmente aquilo vai acontecer? Então, a minha ajuda, o meu amparo, a minha compreensão, a minha desculpa, se ela for mais natural, se ela for legítima, ela já carrega tudo isso. Agora, se ela for nesse ponto de negociação, que eu chamo aqui, talvez essa construção fique um pouco mais lenta, mais longa, né? E aí, óbvio, o dar antes de receber, ou sem o propósito dele, né? O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso. E espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Então, é exatamente o que eu coloquei por último aqui. A construção aqui, ela é tijolo por tijolo, mas ela é sua. Ninguém vai construir por você. E a gente é louco para sempre terceirizar esse negócio, porque não é fácil construir. Mas a lei diz isso. Você que vai construir o seu caminho. É você que diz quem você é, mais ninguém. Por isso, muitas vezes diz, olha, por que eu deveria me preocupar com o que o outro pensa de mim? Isso é um problema dele, não meu. Porque se eu estiver preocupado com a minha construção, e se eu tiver nessa noção do que eu emano mostra quem eu sou, agora esse negócio vai ser ao longo do tempo. Vai ser com o seu esforço, com a sua disciplina, com a sua força, efetivamente, de manter pensamento positivo, de criar essa relação que o seu passo, primeiro, é o que determina aquilo por onde você vai caminhar. É que sim, colocando uma semente depois da outra, que você vai criar a sua colheita. Mas, efetivamente, é o seu esforço, a tua luta individual, profunda, de reflexão, de autoconhecimento e assim por diante, que é o princípio que nós aqui do Cáritas, e o Luiz sempre usou isso, desde a formação desse grupo,
que é o único caminho de chegar lá, é com o autoconhecimento, a reflexão profunda de cada um dos seus passos e a noção exata de quais são as leis de Deus, porque elas estão aí, são muito simples, são muito claras, e como diz aqui, além de perfeitas, elas são imutáveis. Somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. E veja, não é um tribunal, é automaticamente uma causa e efeito. Então, o livro vivo é todo dia, a cada minuto, cada palavra, cada pensamento, cada gesto, cada sentimento, define o que eu coloco no meu livro. E ele se torna aberto a partir do momento em que eu tenho consciência de que ele é aberto. Porque a gente fica muitas vezes pensando... Eu lembro que uma vez um amigo meu me disse isso, educação, sabedoria, eles são qualidades do indivíduo que os pratica mesmo quando ninguém está olhando. Porque ele sabe exatamente o que aquilo representa para o universo como um todo. E, mais uma vez, nós somos a origem de todos os nossos males e, ao mesmo tempo, a cura para todos eles. Desde que eu entenda, absorva e comece a viver pelos princípios de que, literalmente, eu tenho o poder de mudar tudo aquilo que eu quero mudar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho responsabilidade em ser aquilo que eu sou hoje. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, nesse bate-papo. Eu sei que, de novo, convido todos aqueles a lerem essa obra maravilhosa que traz esse tipo de reflexão. Imagine, em alguns minutos aqui, eu tentei dar uma visão ampla do que ela trata, mas ela foi muito libertadora para mim. Mas também trouxe um monte de responsabilidade, né? Porque agora que você sabe... e vou te falar, eu já li alguns anos atrás, releio aqui e ali, e ainda tropeço que nem um maluco, mas quem sabe uma hora eu chego lá. Que eu confesso que eu não lembro onde é que eu ouvi, mas é uma oração que Emmanuel enviou para o Chico ainda aqui encarnado, me parece que foi nos últimos anos de vida do Chico, mas é uma oração foi também muito impactante para mim. Eu tive acesso a ela alguns anos atrás. E eu queria ler para vocês, talvez até na forma de a gente fazer a nossa vibração, se vocês não se importarem, porque realmente eu acho que ela completa muito esse bate-papo aqui sobre libertação. E eu, sinceramente, eu tenho ela escrita à mão aqui no meu caderno, senão uma hora eu vou passá-la talvez para um arquivo e mandar para vocês, mas ela é muito bonita. E pelo que eu entendi, quando ela foi transmitida, na verdade, pelos mensageiros diretos do mestre ao Emmanuel, e ele sim a transmitiu para o Chico, para que ela ficasse aqui para sempre. E é interessante porque eu lembro que naquele momento em que eu tive informação dessa oração, e não era nem uma oração, era uma mensagem, esse era talvez o comentário, essa aqui vem lá de cima mesmo, né? E como se nem todas, né? E a gente sabe que todas vêm. Mas parece que essa teve, no momento em que ela foi transmitida ali, um cunho bastante especial. Bastante especial. Que bom. Então vamos a ela. Então vamos lá. Eu vou pedir aqui para que todo mundo... Vou botar os meus binóculos. Eu vou pedir aqui para que todos fiquem aí da forma mais confortável possível e se puderem, se eu conseguir aqui fazê-los prestar atenção e sentir a força que ela tem, já vou ficar muito feliz. Então, paciência comigo, porque não é tão curta.
mas também eu vou fazer de um jeito em que a gente chegue lá nas próximas 2, 3 horas aqui. Começa assim, então. Vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives o pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalhe constantemente e edifique sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones com a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é a construção para o dia a dia. Não desista nunca da paciência e não creias em nenhuma realização sem esforço. Silêncio para a injúria e ouvidai para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que todos os agressores são doentes. Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apague a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste algum trecho do caminho, reajusta a tua própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens, nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatize provações ou problemas. Conserva o hábito da oração, para que ela te faça luz na tua vida íntima. Resguarda-te em Deus. Persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que tu possas realizar. Ages auxiliando e serve sem nenhum tipo de apego, e só assim tu vencerás.